Olá pessoal, eu sou o professor Antonino Fontinelli, de Química, e nós estamos aqui no projeto Estude para o Enem, um projeto do Farias Brito com o curso Agora Eu Passo. Fizemos para você a nossa aula 1 sobre substâncias, misturas e métodos de separação. A nossa aula vai ter um pequeno resumo teórico para você recordar como a matéria vai ser desenrolada e selecionamos também 5 questões a serem resolvidas diante desse conteúdo. Vamos então para o nosso resumo teórico na nossa lousa aqui ao lado. Bom, uma substância pura ou simplesmente substância, se você quiser, você não usa a palavra pura. Se você vir o termo substância, já se subentende que seja pura. É a que permanece idêntica a si mesma, isto é, que não muda de natureza, de propriedades, através de modificações físicas às quais possa ser submetida. Possui uma composição definida. Sempre que eu falar H2O, sempre que eu me refiro a H2O, eu sei que a composição é de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho a convicção que isso é uma substância pura. Professor, e como é que eu vou avaliar que essa substância é pura? Como é que eu vou provar que a água que eu estou trabalhando é pura? Nós vamos ter critérios para fazer essa avaliação e vamos ver daqui a pouco. O que vem a ser uma mistura? Uma mistura é a união de 2 ou mais substâncias, de modo que cada uma conserva a sua própria identidade. A mistura, pessoal, ela possui uma composição variável. Então, numa mistura de água e sal, eu posso ter água com 10% de sal, eu posso ter água com 15% de sal, ela não vai deixar de ser uma mistura de água e sal, por exemplo, tá? Então a composição da mistura ela é variável. E o que é um componente? Um componente é cada uma das substâncias que compõem uma mistura. Então, no caso da minha mistura de água e sal, ela admite 2 componentes. Pessoal, a gente precisa prestar atenção nesse tipo de situação, porque nós vamos ser julgados quanto a esse critério. Então, cuidado para não contar a mesma substância como sendo mais de um componente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho um copo com água pura e gelo, que também é feito de água. Nesse caso, esse meu copo com água pura e gelo não é uma mistura, porque eu tenho apenas uma substância que está em fases diferentes. Eu só tenho um componente e essa substância se encontra em fases diferentes. Legal? Vamos dar uma sequenciazinha ao nosso resumo teórico. Os critérios de pureza, que nós acabamos de comentar, são testes empregados para verificar se um material é uma substância pura ou uma mistura. Nesses critérios de pureza, o que é que nós vamos procurar? Nós vamos procurar densidade. Você lembra a densidade, a razão entre a massa e o volume? Pois é, um dos critérios de pureza. Nós vamos procurar o ponto de fusão. O ponto de fusão é um critério de pureza. Nós vamos procurar o ponto de ebulição. Se eu tiver um ponto de fusão de 0 grau e um ponto de ebulição de 100 graus sob pressão de 1 atm, eu já sei que eu estou falando de qual substância pura? Eu estou falando da água. Já as misturas, elas não têm pontos de fusão e ebulição definidos. Então, as densidades, como as composições são variáveis, as densidades também são variáveis. Olha só, as mudanças de fase. Eu posso ter substâncias que mudem de fase e a gente precisa conhecer os termos aplicados em cada uma das situações. Por exemplo, quando eu passo de um sólido para um líquido, eu tenho um processo de fusão. O líquido para o vapor, eu tenho um processo de vaporização. Nesse momento, pessoal, é importante lembrar que o processo de vaporização ele pode ser subdividido. No processo de vaporização, eu tenho a evaporação, tá? Eu tomo um banho, meu cabelo molha, meu cabelo não precisa ferver para secar, né? Ele evapora, a água evapora do meu cabelo. Então, eu vou ter um processo de evaporação. E eu tenho a ebulição, que é exatamente aquele processo de vaporização que ocorre numa temperatura específica, num movimento característico já bem mais tumultuado. Vamos lá voltar para a nossa lousa. Então, quando o vapor se transforma em líquido, eu tenho uma condensação, e quando o líquido se transforma em sólido, eu tenho uma
solidificação. No caso também, nós temos a passagem direta de sólido para gás como sendo a sublimação. Alguns autores usam o termo sublimação para ida e para volta. Outros preferem chamar a ida de sublimação e a volta de ressublimação. Bom, como agora caracterizar substâncias e misturas? Uma técnica são as curvas de aquecimento. Nós acabamos de comentar que as substâncias têm temperaturas de ebulição e de fusão constantes. Perceba o patamar constante nas temperaturas de fusão e de ebulição. Isso é uma característica das substâncias ou substâncias puras, se você quiser. No caso das misturas, esse patamar não vai ficar constante. Ele vai oscilar à medida que o tempo vai passando. Uma mistura de água salgada, ela não ferve numa temperatura definida. Ela inicia a fervura e à medida que essa fervura vai prosseguindo, a temperatura de ebulição vai variando. Existem algumas misturas que são especiais. Por exemplo, uma mistura de água e álcool em uma certa proporção de 96% de álcool. Ela tem uma temperatura de fusão variável e uma temperatura de ebulição constante. Isso é uma característica sui generis, uma situação pontual, uma situação bem específica. Essa mistura é chamada de mistura azeotrópica. É uma mistura que deveria ter os pontos de fusão e ebulição variáveis, mas nesse caso ela apresenta temperatura de ebulição constante. Já existem outras misturas que apresentam a temperatura de ebulição variável e a difusão é que é constante. Isso acontece com muitas ligas metálicas. É o termo utilizado para misturas eutéticas. O principal exemplo vai ser exatamente a liga metálica. As nossas misturas, pessoal, voltando aqui, a gente vai ter as misturas que têm apenas uma fase. A fase é a porção homogênea do seu sistema. Então, eu vou ter as misturas com uma única fase e eu vou ter misturas com mais de uma fase. Vamos voltar para lá. As misturas com uma única fase são misturas homogêneas. E as misturas com mais de uma fase são misturas heterogêneas. Quando nós quisermos fazer uma separação de mistura, nós quisermos executar uma separação de mistura, a gente precisa primeiro colocar essa divisão na cabeça, entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Agora, pessoal, um detalhe importantíssimo. Não confunda mistura com sistema. Não confunda mistura com sistema. Um sistema pode ser homogêneo ou um sistema pode ser heterogêneo sem necessariamente ser uma mistura. Como assim? Volte para aquele exemplo do copo com água e gelo. Ele era uma mistura? Não, só tem um tipo de componente, só tem uma substância naquele sistema. Então eu vou ter um sistema que não é uma mistura, é apenas uma substância pura, água e gelo, né? O gelo é feito de água, então todo mundo tem a mesma fórmula H2O, mas eu tenho duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Então perceba que situação. Eu tenho um sistema heterogêneo que não é uma mistura heterogênea. Você notou? Então tome muito cuidado com a definição de mistura e com a definição de sistema. Vamos adiante. Os processos de separação dos componentes vão ser divididos em processos físicos e processos mecânicos. Que diferença eu posso encontrar, professor, de processo físico e mecânico? O processo físico, ele utiliza mudanças de fase. Você muda o estado físico da substância para poder efetuar a separação. E nos processos mecânicos, você não utiliza uma mudança de fase. Um exemplo bem simples que você pode verificar é uma filtração. Na filtração, você tem uma mistura, por exemplo, de um sólido com um líquido, tipo água com um pouco de areia. Então, quando você passa essa água com areia por um filtro, a areia fica retida nesse filtro e a água atravessa. Então, eu não precisei modificar o estado físico da água, muito menos da areia, eu realizei um processo mecânico. Já se eu precisar ferver a água para evaporar essa água para ficar com a areia no fundo do recipiente, então eu vou realizar um processo físico. A filtração, você percebeu, é um processo mecânico e não um processo físico. Vamos em frente.
Nós fizemos uma seleção, isso aí vai ficar para você dar uma olhada nos principais processos que são utilizados para separar misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Dentre todos que estão citados aí, alguns merecem alguns comentários interessantes. Por exemplo, a flotação. O que é esse termo flotação? É quando nós utilizamos um líquido de densidade intermediária. Por exemplo, vamos supor que eu queira separar areia de serragem. Eu coloco água, a serragem flutua na água e a areia fica no fundo. Então eu utilizei um líquido de densidade intermediária. Eu tenho um processo de levigação. O que é a levigação? A levigação é uma ventilação. A ventilação, o termo é mais conhecido, é quando você usa uma corrente de ar para arrastar um componente que seja mais leve, né, que vá embora mais facilmente. Só que na levigação eu não uso uma corrente de ar, eu uso uma corrente de líquido, normalmente é usado a água. O peneiramento e a catação dispensam maiores comentários, na verdade o nome já está sugerindo. O processo de separação magnética é utilizado apenas quando nós temos substâncias que consigam ser atraídas por ímãs, que é o caso basicamente do ferro. A decantação, nós vamos falar com mais carinho dela daqui a pouco. A centrifugação, ela é uma sedimentação acelerada por um aparelho, conhecido como centrífuga, muito comum em laboratórios de análises clínicas, e a filtração também será falada com mais carinho. Dentre os processos para misturas homogêneas, nós vamos frisar os processos de destilação. Então vamos dar uma olhadinha no processo de filtração, decantação e de destilação. Olha, a filtração comum. Essa aparelhagem é a aparelhagem que a gente tem para ter o processo de filtração comum. Repare que o copinho da gente no laboratório é chamado de becker. Eu tenho um becker onde eu estou com a mistura que vai ser separada por filtração. A filtração separa misturas heterogêneas. Um bastão de vidro para auxiliar no despejo do material em cima do papel de filtro, que está aqui em forma de funil. Eu tenho um funil de vidro, esse aqui que eu estou riscando por cima dele, e eu tenho um frasco que coleta esse funil. Esse frasco, pessoal, de forma cônica, ele é conhecido como Erlenmeyer. Ele é chamado de Erlenmeyer, essa é a filtração. Às vezes, na filtração, o líquido é um pouco viscoso. Às vezes, por exemplo, eu estou com óleo e areia, e fica difícil esperar o óleo escoar, porque ele tem uma viscosidade alta. Então, numa situação dessas, a gente utiliza a filtração a vácuo. Observe, na filtração a vácuo, esse funil, ele passa a ter uma denominação diferente. Esse funil passa a ser conhecido como funil de Büchner, ou se você preferir, né, uma linguagem mais bonita, o funil de Buchner. Repare que o papel fica aberto, o papel aqui cortado na forma redonda, ele fica aberto nessa superfície do funil. Você despeja o seu líquido mais viscoso e esse frasco cônico agora ele apresenta uma saída lateral. Estou riscando em cima dela aqui, ó. Ele apresenta uma saída lateral e ele vai ser conhecido por Kitasato. O Kitasato, ele se conecta a um aparelho que seja capaz de realizar um vácuo. Então, na verdade, se utiliza ou uma trompa d'água, que seria o aparelho utilizado para realizar o vácuo, ou simplesmente uma bomba de vácuo. Hoje em dia as bombas de vácuo não são mais equipamentos tão caros e a maioria dos laboratórios já consegue trabalhar com bombas de vácuo. Então, pessoal, você percebeu que nós frisamos a filtração comum e a filtração a vácuo. É bom que você reconheça o tipo de equipamento que você utilizou nesse processo de separação. Esse processo foi físico ou foi mecânico? Esse processo é processo mecânico, ele não trabalhou com mudanças de estado físico, é um processo mecânico. Bom, vamos dando sequência ao processo de decantação. A decantação seria a separação entre misturas heterogêneas, entre duas fases líquidas, um líquido separado de outro líquido. Óleo e água é o principal exemplo. O óleo do nosso desenho é o azeite, tá? O óleo menos denso fica em cima, a água mais densa fica embaixo. Esse aparelho é o funil de decantação, mas também pode ser conhecido como funil de separação ou funil de bromo. Há quem use o termo funil de bromo, aquele elemento, funil de bromo, para ter essa
a denominação desse aparelho. Quando você abre a torneirinha dele aqui, essa torneirinha que se encontra nessa posição, o líquido que é menos denso que é mais denso, que está aqui embaixo, começa a descer, até chegar nessa linha que divide os dois líquidos. Aí você fecha, evidentemente você nunca vai conseguir acertar fielmente, exatamente nessa interface de separação, mas é o processo feito dessa forma. Aí você consegue ficar dentro do funil com o líquido menos denso, e embaixo do funil você vê um becker aqui embaixo para coletar o outro líquido que desceu, o líquido mais denso, você vê que vai ficar retido a água. Agora, pessoal, nas misturas homogêneas, o principal processo de separação são os processos de destilação. Nós selecionamos aqui para vocês dois tipos de destilação, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples ela será utilizada para separar misturas homogêneas entre sólidos e líquidos, tipo água e sal. Vocês vão reparar que os processos de destilação utilizam processos físicos, eles mudam de fase. Então é uma separação física. A outra era mecânica, na nossa divisãozinha que nós tínhamos abordado anteriormente. Vamos ver a destilação simples aqui na figura. Na destilação simples eu preciso de uma fonte de aquecimento, que é um bico de Bunsen, mas pode ser outra fonte de aquecimento, existem mantas de aquecimento. Eu preciso de um balão de destilação, repare na saída lateral do balão aqui, tá? Um balão de destilação. Eu preciso desse suporte que vai fixar toda essa aparelhagem, com as suas argolas, com suas garras. Eu preciso, esse é o equipamento principal da destilação, é o condensador. Uma pergunta frequente em provas de vestibular é exatamente por onde entra a água no condensador. Então, para você ter o condensador sempre cheio de água fria, para que o vapor que evaporou do balão se condense e seja recebido ao final, para que eu tenha o condensador sempre cheio de água fria, eu preciso que a água fria entre por baixo e que ela saia por cima. O condensador, ele pode ser de vários tipos. Ele pode ser um condensador de cano reto, um condensador de serpentina, um condensador de bolas. Cada um tem a sua aplicação mais apropriada para cada caso. E aí você coleta o líquido ao final. Mas, professor, por que fazer uma destilação se eu podia simplesmente evaporar a água? Na verdade, pessoal, a destilação ela é realizada quando nós precisamos ou recuperar o líquido ao final, tá? Se eu evaporar a água, ela vai embora. Então, se eu desejar recuperar, ou se esse líquido for um solvente, digamos, tóxico, que o fato de eu evaporá-lo, eu me coloco em risco. Então, eu não quero evaporá-lo, não quero sentir o vapor dele escapando, então eu realizo uma destilação porque eu sei que eu vou conseguir coletá-lo ao final e armazená-lo de forma conveniente. Só que a nossa destilação também pode ser uma destilação fracionada. Vamos lá? Na destilação fracionada, repare que a grande diferença da destilação é o mesmo condensador, os mesmos suportes, tudo da mesma forma. Mas a grande diferença é que o balão, ele não tem a saída lateral, o balão não tem a saída lateral. A fonte de aquecimento aqui utilizada foi uma manta de aquecimento. E a destilação fracionada, para separar misturas homogêneas entre dois líquidos, misturas homogêneas como água e acetona, por exemplo, água e álcool, vão ter uma dificuldadezinha, mas é utilizado. Então, a mistura homogênea entre dois líquidos, ela tem uma coluna de fracionamento. Ela tem uma coluna de fracionamento antes de chegar no condensador. Essa é a ideia do processo de separação. Por quê? Porque o líquido mais volátil consegue vencer a coluna, o que escapa mais facilmente, e ele é recebido ao final. Enquanto o líquido menos volátil, ele vai ficando retido na coluna e voltando para o frasco original. Então eu consigo um processo de separação. Isso é muito utilizado nos processos de refino do petróleo. O petróleo ele é utilizado bruto, passa por um aquecimento inicial e é colocado numa torre de destilação. Essa torre de destilação fracionada, uma destilação fracionada do petróleo, ela vai obter várias frações de petróleo. As frações mais leves são obtidas mais acima e as frações mais pesadas, menos voláteis, são obtidas mais abaixo. Legal, pessoal? Fizemos esse apanhado inicial para conseguirmos realizar
a resolução das nossas questões. Selecionamos para vocês 5 questões que já apareceram em outras provas de vestibular. Vamos a elas. Primeira, qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada, água pura, uma água que sofreu um processo de destilação, simplesmente H2O, e uma solução de água açucarada, uma mistura de água com açúcar, evidentemente sem experimentar o gosto, até porque você não sabe o que é que tem no laboratório, tá? Então, o que é que eu devo fazer? A água açucarada é uma mistura homogênea. Filtrar é um processo de separação para misturas heterogêneas. Não é uma boa ideia. Medir a condutividade elétrica também não é uma boa ideia, porque o açúcar dissolvido em água, ele não conduz eletricidade. Então, a água pura conduz eletricidade de forma muito pífia, de forma muito ruim. Você não consegue visualizar essa condutividade, e a água com açúcar também não. Então, medir a condutividade não vai acrescentar em nada. O papel tornassol é o indicador ácido-base. O indicador ácido-base para exatamente diferenciar quem é meio ácido e quem é meio básico. Só que em ambos os casos eu tenho sistemas neutros, não vou conseguir diferenciá-los. E a decantação também é utilizada para separar misturas heterogêneas. Então, no caso aí, só sobrou mesmo o item B. Aí você marca nessa primeira questão, para eu diferenciar água pura de água com açúcar, eu determino a densidade. Repare que você vai precisar de uma determinação bastante precisa da densidade, porque as densidades provavelmente são um pouco próximas, mas mesmo assim existem equipamentos que são capazes de executar esse tipo de determinação. Selecionamos outra questão aqui, pessoal. A pólvora começou a ser utilizada para fins bélicos no Ocidente do século XIV, eu já ia dizer século XVIII, olha, século XIV. A pólvora negra, usada como propelente explosivo, é uma mistura complexa de 3 ingredientes fundamentais. O salitre ou nitrato de potássio, nós vamos precisar da fórmula dele, KNO3, nitrato de potássio, KNO3, o enxofre, que é simplesmente o S, ou se você preferir ser mais preciso, S8, e o carvão, que é carbono simplesmente. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as substâncias e as misturas, considere as afirmativas a seguir. Repare que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos químicos. Legal? Vamos dar uma olhada. A pólvora negra é uma mistura que contém apenas átomos de 4 elementos. Falso. Acabamos de contar e deu 5. 2. Para separar o salitre dos demais componentes, solubiliza-se a pólvora negra em água. É uma boa ideia. Não sei se vocês lembram, mas o KNO3 era um dos componentes. E os sais de metais alcalinos, eles são bem solúveis em água. Então, dissolver, colocar água, vai fazer com que esse sal se dissolva, enquanto o enxofre e o carbono têm uma solubilidade muito ruim em água e eles vão permanecer como precipitados, como corpo de fundo. Então é uma boa ideia, o item 2 está correto. O oxigênio necessário para a reação explosiva da pólvora é proveniente do nitrato de potássio. É uma boa proposta, né? O nitrato se decompõe e você tem uma liberação de oxigênio. Enxofre e carvão, constituintes da pólvora negra, são substâncias simples. Substâncias simples são aquelas que têm apenas um tipo de elemento químico. Enquanto o KNO3 é uma substância composta, o S e o S8 e o C são substâncias simples. Então você vê que são corretos os itens 2, 3 e 4, e aí nós marcamos a letra E nessa nossa segunda questão. Você viu aí, pessoal? Na verdade, feito um resuminho teórico, é só aplicar a ideia nas questões. Vamos lá para a nossa terceira questão. Numa proveta de 100 ml, proveta é esse equipamento de laboratório, viu, pessoal? Também é um equipamento bem importante no laboratório. Foram colocados 25 ml de CCl4, 25 de água destilada e 25 ml de tolueno. A seguir foi adicionado uma pequena quantidade de iodo sólido ao sistema. O aspecto final pode ser visto na figura. Repare que no aspecto final você tem 3 fases. Dá para ver claramente uma fase acima, uma fase intermediária e uma fase abaixo. São 3 fases.
A primeira fase seria o iodo dissolvido, a fase menos densa, né? Seria o iodo dissolvido em tolueno. Na segunda fase eu teria a água e na terceira fase o iodo dissolvido em CCl4. Seria a fase mais densa. Então vamos adiante. Pode-se dizer que o número de fases, o número de componentes e o número de elementos presentes no sistema é de... As fases são 3. Agora vamos contar os componentes. A água, não esqueça, H2O. Ave Maria, professor, essa eu sabia. Beleza, então. Então nós temos componentes. 1 componente, 2 componentes, a água 3 componentes, o CCl4 4 componentes e o iodo 5 componentes. Então nós temos 3 fases, o número de componentes, água, o iodo já contei aqui, só dá 4. Ó. 1, o iodo 2, a água 3, o CCl4, e esse iodo não conta mais, porque já foi contado antes, então são apenas 4 componentes e não 5. E o número de elementos, o carbono, 1 elemento, o hidrogênio, 2 elementos, o oxigênio, 3 elementos, o cloro, 4 elementos e o iodo, 5 elementos. Então nós temos 5 elementos. Aí eu vou ter 3 fases, 4 componentes e 5 elementos. Aí eu tenho a minha questãozinha com a letra D de dado. Ficou fácil, não foi, pessoal? Temos mais 2 questõezinhas para terminar nesses minutos finais. Vamos ver se a gente consegue? Vamos dar uma olhadinha? O esquema a seguir representa um processo industrial de produção de açúcar, no qual a sequência de 1 a 5 refere-se às etapas de produção e a sequência de 6 a 9 refere-se aos resíduos gerados. Então está aqui a ideia. Aí você alimenta, é o 1, você alimenta com a cana-de-açúcar. É feita uma moagem e sai em 6, sai um bagaço. Dessa moagem entra um caldo contendo açúcar, água e impurezas. E sai o quê? As impurezas e os restos do bagaço em 7. É realizada uma filtração agora. Em 3 eu vou ter o caldo livre das impurezas, porque foi realizada uma filtração. Evapora-se, e eu tenho o 8, água resultante dessa evaporação. Escapa o 4, que é um caldo concentrado, né? Se você eliminou a água, você realizou uma concentração da sua solução. É realizada uma cristalização, obtém-se o 9, que é uma solução saturada de açúcar, e os 5, que são os cristais finais de açúcar. O que é que vai acontecer nessa questão, pessoal? Ele diz, letra A, na verdade, você eliminar o que for absurdo, você já tem a resposta no seu colo. A água evaporada em 8, ela é sublimada para a lavagem do bagaço. O processo de sublimação é a passagem de sólido, gás, gás, sólido. Legal? Então não tem nada a ver, o termo é completamente equivocado nessa situação. E a água evaporada em 8, ela é eliminada. Ela é eliminada totalmente do processo. A filtração representa um processo químico. Não é um processo de separação, é um processo físico e mais precisamente um processo mecânico. A massa de açúcar obtida em 5 é menor do que a existente em 4. É verdade. Parte do açúcar ainda está na solução saturada, que tem açúcar dissolvido, e parte do açúcar está formado na forma de cristais, né? Produzido na forma de cristais. Então, o item C nos parece ser o item correto. Mesmo assim, vamos ler o resto. Em 9, a solução saturada é formada por 3 componentes. Água e açúcar são apenas 2 componentes. O bagaço obtido de 6 e 7 pode ser aproveitado como comburente. Isso aqui tem confundido muita gente. Não é comburente, é combustível. Ele pode ser aproveitado como combustível e não como comburente. Então, na verdade, o item correto na nossa questão de número 4 é a letra C. E para finalizar, vamos à questão de número 5, é a mais simples do dia. Vocês vão perceber, depois de toda essa explicação, é uma situação bem tranquila. Em um experimento, preparou-se uma solução aquosa com uma quantidade excessiva de um soluto sólido. Após um período de repouso, observou-se a formação de um depósito cristalino no fundo desse recipiente. Para recuperar todo o sólido inicialmente adicionado, é necessário o quê? Pessoal, repare que a questão sugere que nós queremos recuperar todo o sólido. Recuperar todo o sólido não é recuperar apenas o que precipitou, porque vai ter ainda uma parte que permanece
dissolvida. Então, se eu quero recuperar todo o sólido, eu preciso eliminar completamente o solvente. E como é que se elimina o solvente? A gente elimina o solvente ou evaporando esse solvente ou realizando a destilação. A gente vai ter que procurar o item que tenha uma situação que traduza essa ideia para a gente. Então, na verdade, a ideia vai ser evaporar o solvente. Mais uma vez, a letra C de casa seria a resposta. Não tem a alternativa que sugira o processo de destilação. Você viu, pessoal? Pegamos um assunto, desenvolvemos um pequeno resumo teórico e fizemos algumas questões. Essa ideia é para manter a nossa preparação para o Enem sempre em dia. Esse foi o nosso primeiro encontro. Nós vamos ter outros encontros e outros assuntos ainda serão discutidos. Um abraço e até a próxima.